Meninas, me respondam se vocês estão vendo minha tela, por favor. Tô vendo. Beleza. Bom, hoje a gente avança um pouco mais no conteúdo e a gente vai abordar, então, aquele fenômeno sociopolítico conhecido como totalitarismos, tá? Vai ser um fenômeno bem característico da primeira metade do século XX, mas os efeitos desse fenômeno eles vão ser sentidos também para além do século da segunda metade do século XX, e a gente ainda observa diversos regimes na atualidade que vão ser travestidos dessas características totalitárias, né? Então, para muito além de Hitler, Mussolini, Stalin, Salazar, Francisco Franco, nós temos outros regimes que vão se perdurar no tempo e que vão se instalar no poder em tempos distintos daquele que foi predominado pelos regimes totalitários. Deixa eu autorizar que alguém chegou. A Sara chegou. Então, para começo de conversa, a gente precisa entender o que são esses movimentos ou regimes totalitários para a gente conseguir localizá-los melhor no tempo e no espaço, né? Uma definição bem conceitual nos mostra que totalitarismo é a prática política de um Estado autoritário onde o governo controla as estruturas sociais, da esfera pública à esfera privada, e da esfera coletiva à individual. Ou seja, o governo controla todos os aspectos da vida cotidiana daquela sociedade. O governo ele vai interferir em certas liberdades individuais e ele vai intervir em todas as liberdades coletivas, tá? O governo, por exemplo, ele vai determinar com quem você pode se casar, se você pode se casar, qual a religião que você pode professar, se você pode professá-la publicamente ou se ela deve ficar reservada ao cunho privado. Então, o governo, o Estado, ele vai assumir uma característica autoritária e, através do governo, ele vai haver um controle de todas as estruturas da sociedade, tá? Do ponto de vista civil, político, econômico, social, o governo ele controla tudo dentro daquela sociedade, o que nos coloca numa difícil tarefa de entender e dar nome aos bois, porque é muito comum, principalmente nos dias atuais, em que o debate público está bem acalorado, é muito comum a gente apontar o dedo e afirmar que aquele governante ou aquele país A ou B é totalitário, né? Então a gente precisa entender que o totalitarismo ele tem múltiplas faces, né? O totalitarismo ele nasce no signo de Gêmeos e tem pelo menos duas personalidades ali assumidas, né? Você tem os totalitarismos chamados de direita, que seriam o fascismo, o nazismo, o salazarismo e o franquismo, mas você tem também os totalitarismos de esquerda, que seriam aqueles praticados na União Soviética no período do Stalin, na Coreia do Norte, nos dias atuais, e na China, no governo de Mao Tse-tung. Então, totalitarismo ele tem diferentes formas e ele está presente em diferentes espectros políticos, tanto na extrema esquerda quanto na extrema direita, tá? Quando você olha, por exemplo, essa imagem ela é uma imagem datada, tá? É uma imagem que mostra crianças na Alemanha fazendo a saudação nazista, tá? Mas a gente observa que diferentes sociedades foram seduzidas pelas ideias totalitárias, tá? O que nos mostra que o fenômeno do totalitarismo, que a gente vai ver depois,
Ele não é um fenômeno que acontece de cima para baixo, mas ele é um fenômeno que acontece também de baixo para cima. E eu vou entrar nesse aspecto daqui a pouco. Por quê? A gente observa, por exemplo, nessa foto aqui, jogadores da seleção da Inglaterra fazendo uma saudação nazista num jogo amistoso contra a Alemanha. Essa imagem aí, onde vocês acham que ela foi tirada? De onde vocês acham que foi tirada essa foto? Em casa ou na escola? Não, não entendi. Em casa ou em alguma escola? Em casa ou em alguma escola? Eu me refiro ao país. Onde vocês acham que essa foto foi tirada? Ah, desculpa. Em que país vocês acham que essa foto foi tirada? Estados Unidos? Estados Unidos? Não. Essa foto foi tirada aqui no Brasil, na cidade de São Leopoldo, onde havia uma grande comunidade alemã, né? Olha que louco. São Leopoldo foi durante muito tempo o local que recebeu a maior célula do Partido Nazista fora da Alemanha, né? Dada essa herança germânica, e principalmente lá nos anos 30, onde a comunidade alemã era muito fechada, você não tinha ali qualquer, qualquer constrangimento dessa comunidade se assumir enquanto nazista, né? Então, o totalitarismo ele não deve ser entendido como um fenômeno que acontece de cima para baixo, a partir de um governo autoritário que impõe a toda uma sociedade aquela estrutura excessivamente controladora. Para além dessa leitura simplista, que não dá conta da complexidade do que é o totalitarismo, a gente tem que entender que, na verdade, o totalitarismo é a resposta que determinadas sociedades almejam e implantam em determinado momento da história, tá? A gente vai trabalhar o tempo todo aqui com dois conceitos: o do consentimento e o da concessão, tá? Os regimes totalitários, eles trabalhavam dentro de uma concessão em que eles forneciam àquela sociedade de determinadas contrapartidas legais, que a gente pode chamar aqui de direitos, tá? E, em contrapartida, essa sociedade ela dava consentimento para que aquele governo mantivesse aquela estrutura autoritária. O que eu quero dizer com isso? Que o nazismo e o fascismo, antes de se tornarem um fenômeno político, eles são um fenômeno social. Eles advêm de uma sociedade que reage de determinada maneira aos problemas aos quais ela está inserida naquele determinado momento. Beleza? Por isso que a gente não deve olhar o nazismo como uma coisa grotesca que surge na Alemanha. Mas o nazismo deve ser entendido, acima de tudo, como um grande fenômeno social, multissocietário e multitemporal, tá? Porque a gente observa até hoje diversas pessoas que ainda fazem referência e são simpáticas e ou filiadas politicamente ao nazismo, né? Esse jogo de futebol aconteceu pela Champions League, se não me falha a memória. Era um time da... vou chutar aqui pelo distintivo do cara,
mas era um time da Grécia, jogando contra um outro time de não sei qual país, e esse jogador ele faz o gol, e na hora de comemorar, ele faz a saudação nazista, né? Esse jogo aconteceu acho que em 2016, sei lá, 2017. Isso mostra que o nazismo ele não morreu com o fim do Terceiro Reich, né? O nazismo ele não acabou no momento que Hitler se suicida. Ou seja, o nazismo ele não depende do governo que o Hitler construiu na Alemanha. O fascismo ele não dependeu e não depende do governo que o Mussolini construiu na Itália. Assim como o comunismo não depende da experiência feita na União Soviética. Muito pelo contrário. As experiências políticas, os exemplos concretos de regimes totalitários, eles, na verdade, é que dependiam das experiências sociais e dos fenômenos sociais em que nós registramos a existência dessas ideologias totalitárias. Ou seja, primeiro a população enxergou o nazismo, depois ele transcreveu-se em uma experiência política. Deu para entender isso que eu descrevi para vocês? É uma espécie de debate ovo e a galinha. Quem veio primeiro? Né? Nesse caso, veio a galinha. E o que é a galinha nesse exemplo que a gente está citando? É a ideia totalitária. A ideia totalitária ela nasce muito antes da experiência política totalitária. Portanto, essa ideia totalitária ela vai continuar existindo para muito além das experiências totalitárias que nós tivemos ao longo do século XX. Deu para ficar claro isso que eu estou discutindo aqui? Aham. E como eu falei para vocês, essas ideias totalitárias elas estão presentes na extrema direita, mas também estão presentes na extrema esquerda. A Coreia do Norte é um exemplo de um regime totalitário. Para você entrar ou sair do país, o governo te dá uma autorização, tá? Mas não é aquela autorização clássica de turista que quando a gente chega num país, o governo dá uma carimbada e com aquele visto a gente pode entrar naquele outro território. Não. É para você sair da Coreia do Norte, você precisa de uma autorização extremamente justificada para que o governo permita que você saia do país, né? E o mesmo vale, né, aí de maneira mais ou menos frouxa, para a experiência em Cuba, por exemplo, né? Cuba é um país que, obviamente, comparado com a Coreia do Norte, putz, Cuba é uma democracia. E você tem ali diversas liberdades individuais que na Coreia do Norte não aparecem, tá? Obviamente que Cuba, pela tradição latina, né, nós latinos somos um povo muito mais malemolente, muito mais liso, então a experiência totalitária em Cuba, ela é uma experiência mais caribenha, se é que você me entende, né? Na Coreia do Norte, não. Né? Os norte-coreanos, os asiáticos, de modo geral, eles não têm a malemolência que nós latinos temos. Então, os asiáticos enxergam o mundo pão, pão, queijo, queijo. Então, lá não tem a flexibilidade que a experiência cubana nos oferece. Então, lá na Coreia do Norte, nós temos hoje a experiência totalitária mais autoritária do mundo, tá? E que já perdura naquele país há pelo menos 6 décadas, né? 7 décadas. O regime norte-coreano ele foi implantado em 1950, 53, após a Guerra da Coreia. É naquele momento que a Coreia do Norte ela se fecha para o Ocidente, se fecha para o mundo, e desde então é um país extremamente fechado, né? Você tem vários vídeos na internet de turistas, né, brasileiros e outros, né, que foram à Coreia do Norte e que foram na Coreia do Norte que registraram, né, esses fenômenos, né? E
Então, o que nós temos? Nós temos experiências totalitárias acontecendo em vários pontos do mundo, em diferentes espaços, diferentes temporalidades e em diferentes sociedades que não necessariamente apresentavam uma similaridade, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que o totalitarismo não é um fenômeno específico dos anos 30 na Alemanha e na Itália. É um fenômeno que caminha para muito além dessas territorialidades e dessa temporalidade. Se você entendeu isso, a gente vai para um segundo comentário importantíssimo. E esse, caso você anote as coisas que eu falo, faça isso agora, porque a gente vai agora diferenciar os diferentes tipos de regimes autoritários. Porque regime autoritário é todo regime que, de certa forma, suprime uma ou algumas liberdades individuais dos seus cidadãos. E dentro desse conceito, cara, você tem inúmeras formas de regimes autoritários. A mais extrema é o que a gente vai analisar hoje, é o regime totalitário. Só que você tem outras variantes. Por exemplo, o que a gente vai observar nas próximas aulas, quando a gente entrar em Era Vargas, é que o que o Vargas fez aqui no Brasil não era um regime totalitário, era um regime de matriz autoritária. Mas ele não era totalitário, porque ele não interferia em todas as esferas da sociedade. O regime do Vargas, ele vai assumir uma característica que a gente chama de populista. Então, eu tenho o totalitarismo, que é o regime autoritário mais extremo. Eu tenho o regime populista, que é um regime autoritário meio termo. Eu tenho os regimes ditatoriais militares, que aconteceram aqui na América Latina durante a Guerra Fria, que são ditaduras, mas que não são nem totalitárias e nem populistas, porque elas apresentam algumas características que as tornam, elas não são democráticas, obviamente, porque tem uma série de violações às liberdades individuais, mas existem liberdades individuais que são garantidas dentro daquelas ditaduras militares que ocorreram na América Latina nos anos 60, 70 e 80, tá? Então nós temos três tipos de regimes totalitários, de regimes autoritários. O mais extremo, aquele que mais controla a sociedade, é o regime totalitário. E aí, fechando essa introdução, de novo, os regimes totalitários podem ser de esquerda e de direita, tá? Eles não se resumem apenas ao nazismo e ao fascismo. O que acontece é que hoje em dia, dada as disputas políticas, narrativas nas redes sociais, acaba que todo mundo que apresenta uma característica autoritária passa a ser automaticamente chamado de fascista, né? O que é uma grande grosseria do ponto de vista conceitual, porque o regime totalitário não é sempre fascista, mas todo regime fascista é totalitário. Então existe hoje uma grande confusão conceitual quando a gente fala de fascismo aqui no Brasil, né? Mas enfim, isso a gente não vai discutir nessa aula aqui. Nosso foco é entender o totalitarismo, o que ele é, e entender as origens desse fenômeno, né? Porque como eu falei para vocês, as ideias totalitárias é que fomentam o surgimento de experiências políticas totalitárias, e não o contrário. Dito isso, a gente precisa descobrir onde nasce, onde está a gênese do pensamento totalitário. E aqui eu lanço para vocês uma frase, né, um trecho de um discurso que diz o seguinte, ó, a mistura de raças muito diversas é, na maioria dos casos, prejudicial. Ante as conclusões do evolucionismo,
ainda quando reaja sobre o produto ou influxo de uma raça superior, despontam vivíssimos estigmas da inferior. A mestiçagem extremada é um retrocesso, de sorte que o mestiço, traço de união entre raças, breve existência individual em que se comprimem esforços seculares, é quase sempre um desequilibrado. Você provavelmente, ao ler isso aqui, está tendo um déjà vu, porque a gente já citou esse texto anteriormente. Quem se lembra a aula em que a gente apresentou esse texto? Quem aqui se recorda do momento em que a gente trabalhou esse texto? Gustavo, só uma pergunta, pode falar? Sim. Pode, claro. No caso do franquismo e salazarismo também são tipos de fascismos? Eles são regimes totalitários que foram inspirados numa variante do totalitarismo, que é o fascismo, tá? Mas qual seria essa diferença do totalitarismo pro fascismo? Não há uma diferença. O totalitarismo, ele é o conceito geral. E existiram vários tipos de regimes totalitários. O fascismo foi o primeiro. Depois a gente teve o nazismo, o franquismo, o salazarismo, o stalinismo, dentre outros. Tá? Como o fascismo foi o primeiro regime totalitário, a primeira experiência totalitária na prática, tudo o que veio depois do fascismo acabou se inspirando nele, sacou? Mas todos os regimes que vieram depois do fascismo, incluindo o próprio fascismo, são regimes totalitários. Vamos pensar que o totalitarismo é um guarda-chuva. Quem segura o guarda-chuva é o fascismo, porque foi o primeiro. E todo mundo que se abriga agora embaixo do guarda-chuva vai se inspirar no fascismo. Mas todos eles estão debaixo de um mesmo guarda-chuva que a gente vai chamar de totalitarismo. Ficou mais clara a analogia? Ficou, entendi. Obrigada. Beleza? O que a gente vai depois ver na prática é que, muito embora esses regimes que vieram depois do fascismo tenham se inspirado no fascismo, existem diferenças muito específicas de um para outro, que a gente vai ver depois, tá? Então, retomando aqui, esse texto a gente utilizou na aula sobre imperialismo, né? E esse texto ele está associado a uma das explicações do imperialismo no século XIX, que era justamente aquela ideia do darwinismo social, que defendia que as sociedades elas evoluíam num ponto que havia sociedades mais evoluídas do que outras. E dito isso, a sociedade ela caminharia para um determinado ponto em comum, onde lá na frente todas as sociedades deveriam estar no mesmo pé de igualdade. Só que para que isso acontecesse, era necessário que as sociedades elas passassem por era necessário que as sociedades não passassem pelo processo de miscigenação. Porque, de acordo com o pensamento do final do século XIX, a mistura de raças, né, na época as pessoas ainda usavam o termo raça, a mistura de raças era prejudicial. Ou seja, todas as sociedades que se misturassem, elas acabariam gerando um subproduto, que na visão desses homens do século XIX representaria um desequilíbrio. Então, a origem do pensamento totalitário está no pensamento do século XIX, que critica a mistura de raças.
E aqui a coisa começa a tomar forma e fazer sentido, porque um dos discursos que o Hitler vai defender, um dos discursos que o nazismo vai defender, é que a pureza da raça ariana seja preservada. Tanto é que o nazismo ele vai proibir o casamento dos arianos com outros povos, tá? Então, a primeira base que sustenta o pensamento totalitário é essa crença na pureza racial. E esse é o grande ponto em comum em todas elas, tá? Tanto no nazismo, quanto no fascismo, quanto no salazarismo, quanto no fascismo, ele vai, ele vai ser caracterizado por essa crença na pureza racial, beleza? Isso a gente consegue encontrar facilmente em todos os regimes. Obviamente, essa frase aqui específica, ela não foi dita por um ariano, tá? Ela foi dita pelo nosso escritor Euclides da Cunha, no final do século XIX. Isso aqui mostra, mais uma vez, que o nazismo não é uma aberração da sociedade. Ele é o reflexo de um pensamento muito comum que havia na sociedade no início do século XX. Beleza? Então, esse é o primeiro tripé. O segundo tripé, para a gente entender como nasce o regime totalitário, está ligado ao final da Primeira Guerra Mundial. Não sei se vocês lembram, quando acaba a Primeira Guerra, eu tenho uma mudança de cenário na geopolítica do continente. A Alemanha, principal punida na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha viu o seu território ser encolhido. Né? Vamos observar aqui na linha do mapa. A Alemanha teve o seu território desmembrado, o país ficou restrito a uma pequena faixa do território, tá? Então a Alemanha perdeu grande parte do seu território, e isso representou uma grande perda para a Alemanha, né? Porque vamos lembrar aqui que ao final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela vai ser obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. E esse tratado puniu os alemães de uma forma que a crise econômica na Alemanha ela vai devastar aquela sociedade. Então, do ponto de vista econômico, o totalitarismo ele vai ser mais difundido naquelas sociedades que passarem por experiências econômicas extremamente traumáticas, beleza? Então, de um lado, eu tenho aquelas sociedades que, de certa forma, acreditavam nesse discurso da pureza racial. Por outro lado, eu tenho sociedades onde há uma grande crise econômica. E essa crise econômica, ela vai alavancar, por outro lado, uma necessidade de respostas rápidas e soluções simples para problemas complexos. Então, os dois tripés que sustentam o surgimento dos regimes totalitários, né, os dois tripés são a ideologia darwinista, né, darwinista social, né, o sócio-darwinismo, que contribui para essa crença da pureza racial e da não miscigenação, e o segundo tripé é a questão econômica. E na Alemanha, em especial, nós tínhamos um grande problema, porque a Alemanha viveu um grande período de explosão inflacionária, alto desemprego e uma série de outros problemas sociais, e a Alemanha acabou se vendo diante de um grande medo, que era o medo do comunismo, tá? Que é o terceiro tripé que dá origem a grande parte dos regimes totalitários. Os regimes totalitários de direita, franquismo, nazismo, salazarismo e franquismo, fascismo, nazismo, salazarismo e franquismo,
Eles surgem porque, além da crença na pureza das raças, além da crise econômica que destruía aqueles respectivos países, eu tinha um outro medo, que era o medo do comunismo. Vamos lembrar aqui que, ao final dos anos 30, a União Soviética despontava como uma grande potência europeia. E isso acabava expandindo para a Europa a simpatia pelo comunismo. Então, fecho aqui esse primeiro bloco conceitual, mostrando que, para a gente entender a origem das experiências totalitárias, nós temos que entender que os regimes totalitários, sobretudo os de direita, eles se sustentaram em cima de um tripé. O primeiro tripé é a crença nessa pureza das raças, essa crença de que havia uma raça superior à outra. O segundo tripé desculpa que falhou aqui. O segundo tripé, vocês estão me ouvindo? Aham. Tá. Sim. O segundo tripé é a crise econômica que devastava em todos os sentidos, do ponto de vista político, social, moral, aquelas sociedades. E o terceiro tripé é o constante medo do comunismo, principalmente a experiência da União Soviética, que naquele momento era a grande e única referência de comunismo no mundo. Tá? Então, dito isso, né, entendido no primeiro momento que totalitarismos são os regimes autoritários que controlavam a sociedade nas esferas pública e privada, coletiva e individual, e entendido que os totalitarismos são de esquerda e de direita, e entendido que esses regimes totalitários eles acontecem sobre um tripé fundamentado na ideia da raça superior, na ideia de que a crise econômica demandava soluções rápidas e simples, e alicerçada na ideia de que o comunismo era uma grande ameaça para aqueles povos, né, à exceção, obviamente, das sociedades que já eram comunistas, a gente começa então a ver a primeira experiência totalitária do mundo contemporâneo, que era o fascismo. De cara, eu lhes apresento o símbolo do Partido Nacional Fascista da Itália. Esse símbolo é um conjunto de pedacinhos de madeira com um machado preso nele. Eu queria que vocês, utilizando o seu conhecimento sobre o tema ou a sua intuição, eu queria que você me dissesse o que representa esse símbolo aqui. Quem consegue me dizer? O Machado parece até que está se aproximando dos trabalhadores. Né? O machado está se aproximando dos trabalhadores. O que mais? Quem consegue me dizer aí mais um indício? E aí? Assim, parece até que... Oi? Foi mal, fala aí. Não, pode falar. Não, fala aí. Eu tinha pensado no machado como símbolo da autoridade mesmo, da violência que eles impõem. Quase, cara, bateu muito na trave. Bateu muito na trave. O machado, ele representa a justiça. Esse símbolo do machado como elemento da justiça, ele era presente no Império Romano. E uma característica interessante que os regimes totalitários apresentam é que eles, do ponto de vista intelectual, eles são, de certa forma, românticos, porque eles idealizam
um projeto de nação, e eles estão o tempo todo fazendo referência ao passado. Então a gente vai observar que do fascismo ao franquismo, todas as experiências totalitárias tentam resgatar, de certa forma, um passado heróico e épico que um dia aquelas nações puderam experimentar, né? Então, o fascismo vai usar para a sua simbologia o machado, que no Império Romano era o símbolo da justiça, e esse conjunto de gravetinhos que, somados, organizados, formam o que a gente chama de feixe. O que é um feixe de luz? É uma porção concentrada de luz. Tá? O que é um feixe? Uma porção concentrada de qualquer coisa. E aí vem o pulo do gato, porque a palavra fascismo vem de fatio, que em italiano quer dizer fecho. E a que fecho o símbolo do fascismo está fazendo referência? Se fecho é uma porção concentrada de qualquer coisa, a que fecho esse símbolo aqui faria referência? Poder? Não. A que fecho esse fascismo faria referência? E aí? Nada? Nenhum chute? Se o feixe é uma porção concentrada de qualquer coisa, esse fecho aqui seria de quê? Das pessoas que estariam no poder? Das? Pessoas que estariam liderando, tipo, essa ideologia, assim? Quase isso. Das pessoas como um todo. Dos italianos. Aí, todos os regimes totalitários, eles sempre carregavam na sua propaganda que o Estado deveria ser o início e o fim das ações últimas. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Essa é a ideia do regime totalitário. Então, os regimes totalitários, eles partem da lógica de que as individualidades, elas devem ser suprimidas em nome de uma coletividade, tá? Então, muito embora na prática, né, havia uma distinção clara entre os líderes das nações totalitárias e as suas respectivas populações, pelo menos na teoria o discurso era esse, era de uma equidade social onde não haveria protagonistas. Então a ideia do feixo, né, do fátio, né, do fascismo, é que você está agrupando toda a sociedade de modo que você consiga, através do Estado, atingir a tal justiça social. Então, essa é a simbologia por trás do fascismo. Beleza? Ficou claro? Sim ou não? Ficou. Então, o fecho representando a sociedade, segurando o machado da justiça. Tá? Muito embora todos esses regimes totalitários
sempre tivessem um líder, um partido e uma ideologia no poder, a propaganda ela usava-se de uma inversão narrativa para dizer que, na verdade, era o povo que estava no poder. Tá? E como eu disse a vocês, a primeira experiência totalitária ela vai ser o fascismo, que tem como características esses pontos aqui. Ó. Primeiro, o corporativismo. Como eu disse a vocês, o fascismo ele enxerga que não há na sociedade protagonistas. Tá? Não deve haver indivíduos que protagonizem na sociedade. Eles enxergavam que a sociedade era como um grande corpo humano, né? Não existe órgão mais importante no organismo. Ah, Gustavo, é o cérebro, tudo bem. Então arranca o coração para ver se funciona, né? Ah, Gustavo, então é o coração. Beleza, então arranca o cérebro para ver se vai, né? Ah, Gustavo, é o coração e o cérebro. Beleza, então arranca o estômago para ver se funciona o teu organismo. Não funciona. Então, o organismo ele deve funcionar de maneira síncrona, garantindo que todas as partes tenham a sua função. Não sei se deu para entender esse conceito do corporativismo, né? O que isso quer dizer na prática? Que partidos políticos, no plural, deixam de existir e passa a haver apenas um partido político nessas sociedades. Inclusive, o unipartidarismo eu coloquei aqui embaixo como uma das características, né? São sociedades, o fascismo é um regime, é uma ideologia política fundamentada no militarismo. Sem uma força militar extremamente opressiva, esses regimes eles não conseguem se sustentar. Ao mesmo tempo, são regimes que não admitem a democracia como um valor. Pelo contrário, o fascismo enxerga que a democracia ela atrapalha o funcionamento da sociedade. O que é a democracia? Né? É a permissão para que as nossas liberdades individuais nos garantam enquanto cidadãos e nos permitam participar da vida política do Estado. A democracia é, sem sombra de dúvidas, o melhor dos regimes até agora, ou o menos pior. Só que dá trabalho, porque a democracia ela parte do princípio do diálogo, como ferramenta para você convencer o outro de que a sua ideia é a melhor. Só que esse processo leva tempo. Você imagina, para o governo atual conseguir a reforma da Previdência, foram quase 2 anos. A reforma administrativa, ela está se arrastando há quase 8 meses, porque vai para o Congresso, aí discute com os partidos, aí discute com as entidades representativas de classe, aí vai para o presidente, aí volta para o Ministério da Economia. Então, cara, você tem uma dificuldade de fazer as coisas andarem na democracia, portanto leva muito tempo, né? O regime fascista entende que como não há protagonismos e como as liberdades individuais elas são suprimidas em nome de uma liberdade coletiva, automaticamente eu não tenho espaço para a democracia. Pelo contrário, a democracia é vista como uma fraqueza das sociedades ocidentais. Dito isso, se não há democracia, não há liberdades individuais, principalmente liberdade econômica, tampouco eu tenho partidos políticos no plural. Tudo isso vai se juntar a uma sexta característica do fascismo, que é o culto à personalidade do líder. Você pode observar que todos os regimes fascistas eu tive a personificação do líder. Diversos quadros, peças de teatro, música, hino, livro, tudo era feito em nome do líder, tá? O que é muito contraditório,
Porque se uma das características do fascismo é o corporativismo, ou seja, é eu não enxergar que existem personagens principais naquela sociedade, em todas elas houve sempre um personagem principal que era o líder. E a ele eram dadas todas as honras e glórias e uma extensiva prática de culto a esses caras, tá? No caso da Itália, a gente vai observar que o culto ao Mussolini foi uma prática bastante comum no regime fascista, principalmente à medida que o Mussolini conseguia reerguer a Itália, tá? E por que isso? Porque a Itália veio da Primeira Guerra Mundial extremamente devastada do ponto de vista político e social. Os índices de desemprego eram elevadíssimos, inflação alta, o moral dos italianos estava lá embaixo, e nesse contexto nasceu o Partido Nacional Fascista, criado pelo Mussolini em 1919. O Mussolini, só para você entender, ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Ao final da guerra, ele vai ser dispensado pelo exército italiano. Mussolini era um sargento oficial, era um sargento do exército da Itália, que participou de algumas batalhas na Primeira Guerra Mundial. Quando ele sai da guerra, ele é dispensado pelo exército. Ele começa, então, ele ingressa, ele funda o Partido Socialista da Itália. Só que por divergências conceituais e de estratégia, o Mussolini acaba sendo expulso do partido. E aí ele vai fundar o Partido Nacional Fascista, que inicialmente não tinha nem esse nome. O Partido Nacional Fascista, na verdade, no começo, era um movimento chamado de Fatti de Combattimento, né? Era o feixe de combatimento, né? O feixe de combate aos problemas que havia na Itália naquele momento. Que problemas eram esses, né? A Itália vem da Primeira Guerra Mundial com uma série de problemas sociais, e ao final da guerra, o que a gente observa é que a atuação de sindicatos e movimentos sociais começa a levar a Itália a um quadro perigoso de agitação social. Muitas greves estavam acontecendo, manifestações, o que estava atravancando um pouco a economia. Só você observar quanto os feriados atrapalham a economia de um país. Então, esse grupo dos camisas negras, liderado pelo Mussolini, ele começa, então, a combater os movimentos grevistas e a combater os sindicatos. Isso vai chamando a atenção de diversos setores da Itália. E os camisas negras, de inicialmente 9 membros, eles vão passar para quase 150 mil no espaço de 2 a 3 anos. Isso dá margem para que os camisas negras façam, em 1922, uma grande marcha sobre a cidade de Roma. Essa marcha tinha por objetivo convencer e pressionar o rei da Itália, o Vítor Emanuel II, a convidar Mussolini para ingressar no governo. Abre parênteses. A Itália, neste momento, é uma monarquia constitucional. Fecha parênteses. Essa pressão para que o Mussolini fosse convidado a fazer parte do governo acaba dando resultado. E em 1922, o Mussolini, então, vai ser chamado para ocupar o cargo de primeiro-ministro da Itália. Como a Itália era uma monarquia parlamentar, quem governava de fato o país era o primeiro-ministro. E aí, o que o Mussolini começa a fazer, então, à frente do governo italiano? Uma das ações é controlar os sindicatos. Uma outra ação que ele toma é caçar
os partidos políticos e perseguir todas as oposições, principalmente os comunistas. Tá? Um dos intelectuais italianos mais importantes naquele momento foi o Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci ele foi preso, tá? Ele foi preso. O pai do Gramsci foi preso no começo do século XX. O Gramsci, então, ele começa a militar politicamente no movimento comunista e, em 1924, o Gramsci ele foi preso no governo, 1926, aliás, perdão. O Gramsci ele foi preso e, dentro do regime fascista, obviamente, o Gramsci ele não vai conseguir ser solto, ele vai ser enviado para uma ilha na Itália, onde ele fica ali confinado durante 5 anos. E no ano seguinte à sua prisão, ele foi condenado a mais 20 anos de detenção. Tá? Ele acaba morrendo depois, porque houve uma troca de presos políticos feita entre a Itália e a União Soviética. Mas o Gramsci, e vale aqui como reflexão, o Gramsci ele fundou o Partido Comunista da Itália, militou politicamente na Itália e foi preso no governo do Mussolini. Isso mostra a disposição do regime fascista na Itália em lidar com movimentos e partidos e personagens ligados ao comunismo. Tá? Então, o que o Mussolini faz enquanto primeiro-ministro da Itália? Ele começa a perseguir as oposições, ele fecha o Partido Comunista da Itália, ele suspende o Partido Socialista, apenas um partido, que é o Partido Nacional Fascista, é permitido. Ele começa a perseguir grupos minoritários, ciganos, homossexuais e outros vão ser perseguidos na Itália. Óbvio, nada perto daquilo que foi feito na Alemanha. E o Mussolini começa a costurar acordos com a mais importante instituição da Itália, a Igreja Católica. Não sei se você já reparou, mas a sede da igreja fica na Itália, em especial no Vaticano. Respondam para mim, o que é o Vaticano? O que é o Vaticano? Quem consegue me dizer? A maior unidade católica que coordena o mundo? Trocando em miúdos, sim. Ali está a sede da Igreja Católica, mas do ponto de vista político-administrativo, o que é o Vaticano? É uma cidade? É um país? É o quê? É um país, né? É um país. É o menor país do mundo. Tem ali os seus pouco mais de 1 quilômetro quadrado, né? É um país muito pequeno, que na verdade só existe porque o Mussolini, em 1929, ele assina um grande acordo com a Igreja Católica, o que permite criar o Estado do Vaticano. E por que o Mussolini faz isso? Porque a população da Itália é majoritariamente católica. Não é esse católico brasileiro que a gente inventou, não, o tal do católico não praticante. Tá? A população italiana ela é de fato católica. Ela vai à missa, ela participa da liturgia cristã. E era muito importante para o Mussolini mostrar que o regime fascista tinha
e teria uma boa relação sobre o cristianismo. E por que era importante mostrar isso naquele momento? Porque o grande medo da Igreja Católica nunca foi o nazismo ou o fascismo, mas era o comunismo. Porque o comunismo, em essência, ele é ateu. Na União Soviética, você tinha a perseguição a padres, bispos, cardeais, igrejas eram saqueadas, transformadas em bibliotecas e coisas do tipo. Então, o que a Igreja Católica temia? Ela temia uma expansão do comunismo. Esse medo, na verdade, ele era compartilhado com outros países, inclusive os não totalitários. Inglaterra, França, Suíça, Noruega, todos eles começavam a temer a expansão do comunismo. E os regimes totalitários, não que eles fossem regimes católicos, mas eles tinham uma boa relação com o catolicismo, porque eram regimes que não eram ateus. O fascismo não era ateu. O nazismo não era ateu. O salazarismo não era ateu. Então, muito pelo contrário, não? Eram regimes que enxergavam que parte da tradição das suas respectivas sociedades era devido ao cristianismo e, sobretudo, ao catolicismo, que conseguiu criar uma unidade cultural entre aquelas populações. Então, era importante para o Mussolini mostrar aos católicos da Itália que o governo fascista tinha bons olhos para a religiosidade nativa dos italianos. Então, para isso, foi criado o Tratado de Latrão, que oficialmente criava o Estado do Vaticano. Então, ali a igreja teria jurisprudência total, jurisdição total. Segundo, esse Tratado de Latrão, ele indenizava a Igreja Católica pelas perdas que ela teve em 1870. Eu comentei rapidamente, vocês certamente não vão lembrar, mas sem problema nenhum, porque eu falei muito rápido na ocasião. Em 1863, quando a Itália se unificou, os territórios que pertenciam à Igreja Católica, eles foram tomados pelo governo italiano. A igreja ficou com pouquíssimos territórios. Só que não houve qualquer reparação do Estado à igreja. O que o Mussolini faz? Ele indeniza a Igreja Católica por essas perdas territoriais que ela teve no século XIX. Outra coisa que ele faz é oficializar o ensino religioso nas escolas. Além disso, ele define oficialmente que o catolicismo é a religião oficial do país. E ele proíbe que nos cargos públicos, padres e membros da igreja que tenham largado a batina pudessem fazer parte do serviço público italiano. Pergunto a você, esse Tratado de Latrão, ele agradou, ele satisfez a igreja? Sim ou não? Parece que sim, mas ela ainda não estava acima do Estado, né? Que geralmente acontecia. Não entendi a segunda parte da frase. Tipo, parece que sim, pelo visto, acho que sim, mas ela ainda não estava acima do Estado, né? Coisa que geralmente acontecia. Exatamente. Esse tratado, ela não coloca a igreja nem acima nem abaixo do Estado. Esse tratado dá um equilíbrio entre o Estado italiano e a igreja, porque quando ele cria o Estado do Vaticano, ele cria um Estado próprio para a Igreja Católica. Então a igreja passa a ter o seu quadrado, onde ali é ela quem manda. E isso é muito importante, porque até o século XIX,
até o século XVIII, a igreja estava acima do Estado. Depois que inventaram a Revolução Francesa, a igreja passou a estar subordinada ao Estado. O que a igreja queria? Que ela pelo menos tivesse autonomia e isenção ao Estado. Então, quando o Mussolini cria o Tratado de Latrão, ele permite que a igreja atinja essa condição de independência, porque agora ela teria o seu Estado próprio. Ou seja, Mussolini consegue com isso articular um grande apoio que era o da Igreja Católica, o que, por sua vez, fazia com que os católicos da Itália fossem sempre muito simpáticos ao regime fascista. E essa articulação acabou permitindo que Mussolini se sustentasse no poder por muito tempo. E automaticamente foi dado a ele o consentimento para que ele construísse esse regime fascista na Itália. A população não se incomodava pela falta de liberdades individuais, porque, por outro lado, eu tinha um grande líder que estava comandando o nosso país. Pela imagem, dá para a gente ver que Mussolini ele exercia muito bem essa coisa do culto ao líder, né? Você pode observar que atrás o corpo de militares de alta patente, um outro conjunto de pessoas, aqui alguns civis, os militares sempre à frente, mostrando que as forças armadas estavam do lado do governante, e o Mussolini, com isso, ele conseguia reforçar cada vez mais a personalidade do líder, né? A personificação do líder. O que acaba servindo de inspiração para que esta criança construísse algo semelhante em outro país. Quem é esta criança que eu mostro na foto? Quem é esta criancinha que eu mostro na foto? Quem consegue me dizer quem é esta criança na foto? Hitler. Exatamente. Hitler. Hitler inspirou-se muito no governo de Mussolini e o que a gente vai observar na próxima aula é que a partir dos anos 20 na Alemanha, nós vamos ter a construção de um regime muito semelhante ao que ocorreu na Itália, né? Como eu disse a vocês, o Mussolini ele inspira os outros regimes totalitários a fazerem o mesmo, cada qual com a sua particularidade, uns de maneira mais moderada, outros de forma mais extremada, tá? E o que a gente vai observar é que Mussolini chegou ao poder na Itália em 1922. Chegou muito rápido. O Partido Nacional Fascista ele foi construído em 1919 e 3 anos depois apenas ele já havia chegado ao poder, né? O que a gente vai observar é que na Alemanha o quadro foi um pouco diferente, porque o Hitler ele funda o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães em 1919. Só que ele só consegue chegar ao poder na Alemanha em 1933, quase 15 anos depois de ter fundado o Partido Nazista. Então, o que a gente vai observar na próxima aula
é que esse caminho percorrido pelo Hitler foi bem diferente do caminho que o Mussolini percorreu. Foi um caminho mais complexo, sobretudo porque a Alemanha viveu uma realidade completamente diferente da Itália. Vamos lembrar aqui que ao final da Primeira Guerra Mundial, a Itália mudou de lado. A Itália deixou a Tríplice Aliança que ela formava com a Alemanha e ela passou a ingressar a Tríplice Entente, que ela passou a formar com Inglaterra, França e Estados Unidos. Isso acabou poupando a Itália de uma punição maior ao final do conflito. A Alemanha não escapou dessa sorte, a Alemanha acabou sendo muito punida ao final da Primeira Guerra Mundial. Então, a crise econômica na Alemanha e a extrema complicação sociopolítica que o país viveu acabou tornando o processo político da Alemanha muito mais complexo que o da Itália. Por isso que o Hitler demora muito mais tempo para chegar ao poder, transformando-se de um simples cabo mensageiro do exército alemão na Primeira Guerra Mundial até aquele líder carismático e extremamente querido pelos alemães, que ele acabou se tornando ao longo dos anos 30. Então, o que a gente vai observar na próxima aula é como é que o regime nazista chegou ao poder, e a gente vai analisar o nazismo até as vésperas da Segunda Guerra Mundial. Ficou alguma dúvida em relação ao conceito de totalitarismo e ao fascismo? Gustavo, Oi. você pode só explicar de novo que eu não entendi muito bem o que seria o populista? Claro, o regime populista, ele é uma variação do regime totalitário. Deixa eu escrever aqui no slide, que aí fica mais fácil da gente entender. Vou mostrar um quadro aqui, um esboço simples, só para a gente entender. Eu tenho o regime totalitário. Deixa eu diminuir aqui a letra. Eu tenho os regimes populistas. Você está vendo minha tela? Tá, né? Aham. Beleza. Eu tenho os regimes, eu vou chamar de ditaduras civis militares. Esses três regimes aqui, eles são regimes autoritários. Tá? Regimes autoritários são todos os regimes que, de certa forma, exercem algum controle sobre a sociedade. Beleza? Esse controle, ele pode ser maior ou menor, de acordo com o tipo de regime autoritário que a gente está falando. O tipo de regime autoritário que exerce o maior controle sobre a sociedade é o regime totalitário. Como o nome diz, ele exerce o controle total sobre a sociedade. E são eles o fascismo, o nazismo, o stalinismo, o franquismo, o salazarismo, aquilo que acontece na Coreia do Norte, o regime em Cuba e por aí vai. Tá? Esses são regimes totalitários porque eles interferem excessivamente nas liberdades individuais da sociedade. Os regimes populistas são regimes de tipo autoritário, só que eles não são totalitários, porque eles não interferem 100% na sociedade. E os dois exemplos de regimes populistas que nós temos são o varguismo aqui no Brasil e o peronismo na Argentina. Só para a gente entender a diferença entre regimes totalitários e populistas. No regime totalitário, eu tenho a presença de uma ideologia
e de um partido único. Nos regimes populistas, eu não tenho a presença de uma ideologia e eu não tenho a presença de um partido político. Pelo contrário, nesses países, todos os partidos são suspensos. O Congresso, geralmente, ele é fechado, ele é suspenso, e você tem apenas a figura do líder como centro do poder. E aí você talvez pergunte, Gustavo, mas isso então não é totalitário? Não, porque em contrapartida, eu tenho a existência de sindicatos, no plural. E o governo populista, ele não interfere na tua liberdade individual, por exemplo, de se casar com uma pessoa. Isso acontece no regime totalitário. Na Itália, na Alemanha, na União Soviética, na Espanha, em Portugal, na Coreia do Norte, em Cuba, os casamentos são uma concessão do Estado. No regime populista, não. Então, regimes populistas são autoritários, mas eles possuem uma flexibilização no que diz respeito a algumas liberdades individuais. Beleza? E as ditaduras civis militares possuem muitas liberdades individuais garantidas. Esses regimes são os que aconteceram no Brasil entre 1985 e 64, os que ocorreram no Chile entre 1973 e 1990, ou na Argentina entre 78 e 83, por exemplo. Beleza? Nas ditaduras civis militares, eu tenho, inclusive, mais de um partido político. No caso do Brasil, por exemplo, eu tinha o Arena e o MDB. Então, as ditaduras civis militares têm uma série de liberdades individuais e até mesmo coletivas garantidas pelo Estado. Nos regimes populistas, não tem partido político nenhum, mas tem sindicatos. Eles são controlados pelo governo, que, por sua vez, é representado pelo líder carismático. No caso do Brasil, Vargas, no caso da Argentina, Perón. E os regimes totalitários, eu tenho o líder carismático, mas eu tenho também um partido político que controla toda a sociedade, e eu tenho por detrás uma ideologia que rege toda aquela população. Deu para entender melhor as diferenças? Entendi. Então, comece a fazer os exercícios da apostila, tá? Eu vou depois indicar no grupo quais as questões. E na semana que vem a gente avança para a gente discutir o nazismo. Beleza? Gustavo, dá tempo só de perguntar uma coisa? Com certeza. Diga lá. Uma coisa que me confunde no caso do Mussolini é porque ele era contra, né, os regimes de esquerda, mas ele também ai, meu Deus, ele era a favor da extinção de luta de classes. Ele é a favor do quê? Entendi. Da extinção da luta de classes. Exatamente. Esse é um ponto muito curioso. Então, Sara, esse é um ponto muito curioso, que, inclusive, é o fruto de grande parte das tretas que envolvem a internet hoje em dia em relação ao fascismo e comunismo. Porque a galera mais desinformada vai dizer que o fato do fascismo defender, por exemplo, o fim das lutas de classes, que é a mesma bandeira do comunismo, os colocam no mesmo espectro político. Do ponto de vista teórico, os regimes totalitários de direita, tá? O fascismo e o nazismo especificamente falando, eles nasceram do movimento socialista da Alemanha e da Itália. Porque naquele momento, o socialismo tinha uma bandeira: extinção das classes sociais, a supressão das liberdades individuais em nome das coletivas e por aí vai. Só que qual era a discussão entre o fascismo e o nazismo em relação aos regimes comunistas? Era que os regimes comunistas eles defendiam a internacionalização
dos seus regimes. E o que o fascismo e o nazismo defendiam era que se aplicassem esses modelos apenas nos seus respectivos países. Por isso que o partido do Hitler chamava-se nacional-socialista. Por isso que o partido fascista chamava-se Partido Nacional Fascista. Quando a gente vai ver o conteúdo programático do Partido Fascista, do Partido Nazista e do Partido Comunista Soviético, eles são muito parecidos. A diferença é que os soviéticos defendiam uma internacionalização do comunismo, coisa que os regimes nazifascistas não defendiam. Beleza? Tá bom, entendi. E uma outra diferença é que o comunismo soviético, ele defendia que lá no final, em algum momento no futuro, haveria a extinção das classes, dos partidos políticos e também do Estado. Coisa que você não encontra na plataforma política dos regimes nazifascistas. Beleza? Entendi. Só outra pergunta é quando que o Partido Comunista passou a sair da ilegalidade? Em qual contexto, assim, histórico? Aí depende, porque a gente vai ter que analisar caso a caso cada partido comunista. Por exemplo, o da Itália... Comunista não, desculpa, socialista. Aí a mesma coisa vale. O Partido Socialista, os partidos socialistas, de modo geral, eles também foram perseguidos, assim como os partidos comunistas. No caso do Partido Socialista da Itália, ele foi colocado na ilegalidade tão logo Mussolini assumiu o poder. No caso da Alemanha, assim que o Hitler assumiu o poder, 1 ou 2 anos depois, o Partido Socialista Alemão ele foi colocado clandestino, né? Então, assim, via de regra, os partidos socialistas ou comunistas, eles se tornam clandestinos quando o regime fascista se instala no poder e quando esse regime cai, quando esse regime é derrubado, esses partidos tendem a voltar à legalidade. Beleza? Tá bom, entendi. Obrigada. Tranquilo. Então é isso, povo. Semana que vem a gente continua a conversa e a gente foca, então, no Partido Nazista da Alemanha. Beleza? Beijos a todas. Boa semana para vocês. Bom resto de semana para vocês. E até semana que vem.